Boa noite, galera BHN de todo o Brasil, de todo mundo, de todo lugar e em qualquer situação. Seja muito bem-vindo para você, querido, querida, que tá aí na sua casa. Que bom, viu? Que bom ter você de volta aqui na Canção Nova, dizendo mais uma vez: por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Grandes abraços, grandes amigos, que eu quero, claro, ter a honra de dizer boa noite, galera. Ó, vocês são especiais na vida de muita gente. O que eu tô dizendo pra você, exatamente, você é especial na vida de alguém, eu tenho certeza. Então que bom que você é especial na vida de alguém. Fala em alguém especial, final de semana passado, Dia das Mães, que bacana, né? Muitos filhos voltando a ser filhos, muitas mães voltando a se sentir mães. Olha, parabéns, viu, mamães de todo o Brasil, que bom. Voltei a me sentir criança mais uma vez. Ó, fui lá para aquele tempo lá que, Tibão, qual que era o desenho que você... Eu curtia um desenho japonês, seriado japonês, eu saía voando. É mesmo? Eu voava na sala de casa. Eu ainda sou da época do Jiraya. Do Jiraya, eu sou do Giban. Nossa, mas é difícil. Agora o resto da turma ali é do Spectroman. Ah, com certeza. É. Tem a galera ali que depois cada um vai falar qual desenho favorito da infância, só pra você ter uma noção, ó. Todo mundo um dia foi criança, né? Então, ó, você já lembrou aí do desenho seu favorito, né? Lembrou? Que bom. É sinal de que você viveu bem o Dia das Mães. Que bom. Tibão, e o programa de hoje, irmão? Não, o programa de hoje tá bombando, filho. Quando você falou lá atrás, falou assim, hoje eu quero chamar alguém especial, lembrando de alguém especial, eu falei, não, agora vai entrar eu. Aí eu arrumei a jaqueta assim, deu uma arrumada no aí ele virou e falou assim, o Dia das Mães, eu tenho que concordar com você, realmente é um dia mais que especial. Eu lembrei aqui, rapaz, dos velhos tempos, você falou em desenhos antigos e tudo mais, me lembrei aqui da época que eu contava umas piadinhas no PHN, sabe? Olha, faz um tempinho, né, Tibão? Diz que tinha a professora chegou lá na sala e falou assim, olha, quero que vocês façam uma poesia, um poema para as mães e que tem que terminar com a seguinte frase: mãe só tem uma. Ah, especial pro Dia das Mães essa aí, Especial né? pro Dia das Mães. Aí disse que chegou lá o Pedrinho, né? Falou, quando eu era pequenininho, eu caí na piscina, minha mãe correu e me pegou. Mãe só tem uma. Aí deu, né? Isso, parabéns, Pedrinho. Aí chegou o Joãozinho, né? Falou assim, eu tava doente, minha mãe me levou pro hospital e ficou comigo todos os dias até eu sarar. Mãe só tem uma. Aí tu, né? Muito bem, velho. Ele disse que o Joaquinzinho, né, chegou lá e falou, você, Joaquim, ele falou, certa vez tava tendo aniversário lá em casa, minha mãe gritou pra mim, moleque, vai lá na geladeira e pega 2 litros de refrigerante, 2 latinhas de refrigerante. Eu abri a geladeira e gritei, mãe, só tem uma. Aí, ó, voltando aos velhos tempos, né, Tibão? Hoje é o dia de recordar as bacana, velhas bons coisas. tempos, né? Que legal. E hoje... Vamos voltar sair do tempo. Volta. De volta pro futuro. De volta pro futuro. Sim. Hoje o testemunho é dessa guerreira aqui. A história dela é fenomenal. Tá aqui, ó. Valéria Godoy. A Valéria, hoje ela é casada, tá? A gente vai trazer aqui depois o marido dela, que já participou aqui e deu uma audiência, e deu uma repercussão à história do marido dela. Sim, eu me lembro. Mas a história da Valéria é uma história sofrida, mas com um final fantástico. Desde o início da sua infância, ela foi rejeitada pela mãe, né? Ela foi concebida fora do casamento, viveu um abuso emocional muito grande dentro de casa. Ela se apoiou muito tempo com o pai, mas o pai também entrou numa vida de vícios. O casamento dos pais dela deixaram consequências muito graves no coração dessa mulher, que sofreu muito por causa disso. Entrando numa vida desregrada, até mesmo pela convivência com a família, em meio a traições, ela levou isso para a vida pessoal dela. Inclusive viveu por 10 anos numa vida muito promíscua, inclusive de prostituição. Mas algo extraordinário aconteceu na vida dessa mulher. E nós vamos conhecer e hoje. Nós vamos saber aqui, daqui a pouco. Ó, é um resumão, não saia daí, porque esse programa foi pensado pra você, tá certo? Lembrou os velhos tempos? Então, hoje
vai ser melhor ainda, meu irmão. Vai ser fera demais. Boa noite, banda. Essa banda tem andado comigo, graças a Deus. Tá aqui a galera, o pessoal tá mostrando aí. Gente boa demais, nós vamos conversar com eles daqui a pouquinho. Tá certo? Eu esqueci, prometi pra minha esposa. Nosso canal no YouTube, rapaz. Hoje saiu um vídeo novo, saiu um né, vídeo Tiba? novo, vai lá procurar. Foi muito legal, hein? Deia e Tiba no YouTube e vai encontrar o nosso canal lá e fazer uma força aí e tamo lá, tamo fera, chegando. tá muito legal. Falando sobre relacionamento, hoje foi a briga. O título foi Quando o Pau Quebra. Então, ó, vale a pena conferir. Nós vamos falar mais. Nós vamos falar muito mais aqui nesse PHN. Você não perde por esperar. Vamos começar de música, então? Ele voltará. O nosso Senhor, Ele voltará. Vamos lá? Manda bola aí! Meu irmão! Essa noite promete. Um sorriso pálido sem cor, solidão inconcebível, submerso em lágrimas está a esperança do princípio. Ele voltará para renovar o que era bom e se perdeu. Ele voltará pra trazer de volta o que o mundo esqueceu. Senhor! Pode a canção se exaurir antes de se propagar no ar. Pode a noite escura começar antes de findar-se o dia. Ele voltará pra trazer de volta o que o mundo esqueceu. Yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Oh, yeah. Ele voltará. Ele voltará para renovar o que era bom e se perdeu. Ele voltará pra trazer de volta o que o mundo esqueceu. Yeah. Falando em YouTube, se você está ouvindo aí as músicas e tal, essa canção está lá no YouTube, você pode procurar lá, Peter CN é o usuário do YouTube. Você vai ter uma lista de vídeos lá dessas músicas do CD Sala de Destaque. Ó, tá fera demais, é uma alegria muito grande, né? E graças a Deus, logo, logo, tá vindo aí show Sala de Estar no acampamento PHN, de 13 a 17 de julho. Tá fazendo sua caravana? Já tá ligando para cá? Liga já, porque quando começa aqui o mês de julho, aqui em Cachoeira Paulista, você não consegue mais vaga nas pousadas aqui e até no camping aqui para você trazer a sua barraca. Então, já liga para nós, 12 3186 2600,
conversa aqui com a Canção Nova. O nosso call center funciona 24 horas por dia para ajudar você, para você vir e passar bem esses dias aqui em Cachoeira Paulista, aqui dentro da Canção Nova. E, claro, nas pousadas, eu tenho certeza que o pessoal do call center vai poder até ajudar você. Se você quer encontrar alguma pousada, um lugar para ficar, ó, dá uma ligadinha. A gente ajuda na medida do possível, claro. São muitas pessoas, mas na medida do possível, você pode entrar em contato aí. E, ó, você não pode deixar de vir aqui, ó. Acampamento PHN de 13 a 17 de julho. Ó a plaquinha aqui, ó para cá. 13 a 17 de julho. Show, sala de estar com essa banda maravilhosa. Nós vamos conversar daqui a pouquinho, beleza? Mas vamos lá, uma vida, olha, com certeza nós podemos dizer que uma vida de altos e baixos, que nós vamos conhecer. Deus interviu na vida dessa pessoa, e você que está aí, puxa vida, estou precisando de Deus na minha vida. Então para aí um pouquinho, escuta esse testemunho, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Chega para cá, Valéria Godoy, vem cá minha irmã, seja muito bem-vinda. Valéria Godoy, que bom ter você aqui no programa PHN. Como nós dissemos, nós vamos, tivemos a visita do seu marido aqui no programa PHN, que foi realmente um testemunho, assim, mexeu demais com as pessoas, e hoje nós vamos conversar um pouquinho com você. Quero mandar um abraço, antes de começar aqui no testemunho da Valéria, um grande abraço para 2 irmãos, 3, o Dungão, que está na Terra Santa. Um grande abraço, viu, meu irmão? Ó, aqui a gente tenta fazer alguma coisa, viu? Mas você sabe que você é o mestre, e aí a gente, né? Claro, Dungão, parabéns, viu, cara? Boa viagem para você, um abraço para o Dunga. Astromar Miranda, irmãozão, ó, abraço, viu, cara? Movimento Mariana Braga, evangelizando o Brasil, que bom. E Elano Blumer, meu irmão, ó, parabéns, os santistas estão em festa, né? Olha lá, o nosso baixista, santista, o Toco, olha lá, ó, santista, campeão paulista de 2016, e o Elano acompanhando fielmente aí o PHN. Deus abençoe, viu, irmão? Obrigado, viu? Obrigado pela força aí, obrigado pela pessoa que você é no meio esportivo. Deus abençoe. Mas vamos lá, Valéria Godoy. Valéria, primeiro manda um abraço para as pessoas que estão acompanhando você, né? A gente chega meio nervoso, né, no programa ao vivo, mas manda um abraço aí para dar uma relaxada, para tranquilizar. Bem nervoso, viu? Amados, gostaria de agradecer primeiramente, né, por estar aqui, e queria mandar um abraço a todos que estão nos vendo, e queria já desde o início pedir a Deus que esse programa possa mesmo transformar a sua vida. Amém. Valéria, uma vida, claro, né, de muitos altos e baixos aí, mas vamos começar lá na sua infância, claro, né? Uma ligação meio conturbada com a mãe e bem diferente da sua ligação com o seu pai. Conta para nós como é que é o seu relacionamento com pai e mãe lá na sua infância, como é que era a Valéria? Bom, Peter, queria começar dizendo, né, que eu sou fruto de uma gravidez indesejada, desde o início. Então, os meus pais, eles se casaram por força disso, da minha mãe ter ficado grávida, e por conta disso, os meus pais se casaram. E desde então, todos nós sabemos que num processo de gravidez indesejada, a rejeição ela é um ato fundamental. Né? Onde é claro que depois, com o tempo, o próprio Deus, por força do dom da vida, Ele vai transformando isso no coração das pessoas, porque a vida é dom de Deus. Então, se eu estou aqui hoje é porque nós recebemos esse dom da vida, né? E no caso, mas no início a rejeição ela sempre acontece, por quê? Porque foge dos planos que a pessoa tem para si. E minha mãe, no decorrer do tempo, eu vim a descobrir que, infelizmente, a minha mãe ela era apaixonada por uma outra pessoa, né?
Só que eu não sei que cargas d'água, o que aconteceu, que esse relacionamento não deu certo. E foi quando ela conheceu o meu pai e aconteceu a gravidez. Então, depois eles se casaram e depois que eu nasci, eu tive um período que eu fiquei doente durante muito tempo. E isso tudo veio fortalecer esse relacionamento em partes, né? Onde eles firmaram e ficaram casados durante aí 14 anos. 25 anos. Eles ficaram casados. E durante esse tempo que eu descobri que a minha mãe não queria ter, não amava o meu pai, foi quando esse processo de rejeição ele começou a vir à tona. Por isso, assim, eu já queria dizer para quem está nos ouvindo que a igreja ela fala de algo primordial, Peter, que é a paternidade responsável. E isso é importantíssimo que seja dito no caso de pessoas que, como eu, são frutos de uma gravidez indesejada. Por quê? Durante todo esse tempo de rejeição, quem sofreu, na verdade, além de minha mãe, também fui eu. Então, durante todo esse tempo, nós éramos de famílias muito pobres, nós morávamos numa casa de 2 cômodos, onde eu tinha que dormir no mesmo quarto de meus pais. E durante esse tempo que eu dormia nós morávamos nessa casa de 2 cômodos e eu dormia com ele no mesmo quarto, eu via toda a relação sexual de meus pais, todas as vezes que eles se relacionavam sexualmente. Então, nesse tempo, por eu ver essas situações e pela minha mãe não ter o mesmo amor, não corresponder ao mesmo amor que o meu pai tinha por ela, porque o meu pai sempre foi apaixonado pela minha mãe. Por isso, talvez, a facilidade do relacionamento maior que eu tivesse com o meu pai do que com a minha mãe. Então, desculpa entrar aí, Valéria, de intervir nesse meio, mas podemos dizer, então, que você é um testemunho vivo de que uma criança absorve, sim, as influências de uma rejeição. Com certeza. E também absorve até um clima ruim entre o pai e a mãe. Esse clima de tensão, a criança ela absorve, mesmo sendo criança. E você testemunha disso, né? Sim. Isso aconteceu com você e você sofreu as consequências disso depois. Sim. Né? E para clarear um pouco, Peter, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer, peço até a permissão para dizer isso, que o primeiro dom é o dom do amor. E a palavra diz que Deus é amor. Então, se o primeiro dom é o amor e Deus é amor, o primeiro dom é o próprio Deus. Então, quando nós vivemos, que nem no caso, meu pai era apaixonado pela minha mãe, eu conseguia detectar esse amor em meu pai, mas não nitidamente em minha mãe. E o Catecismo da Igreja diz que quando os cônjuges se casam, eles precisam, a família ela é constituída dentro do bem-estar dos esposos e do consentimento dos esposos. Então, a criança ela absorve essa rejeição, por quê? Porque não houve o consentimento de ambas as partes. Né? E, diante do altar, disseram sim, mas, na verdade, no seu íntimo, eles não estavam em comum acordo. Então, deixa eu só fazer um esclarecimento, vale a pena fazer isso, porque o PHN também, ele informa as pessoas, para que as pessoas busquem dizer não ao pecado, se aproximar da vontade de Deus e ter o conhecimento de algumas coisas que parecem ficar ocultas, porque através de alguns meios de comunicação, parece que a igreja não olha para essas pessoas, né? Então, aí eu peço a ajuda do Tiba também, que está aqui conosco, né? Também, claro, está dentro, trabalhando, claro, todos nós, mas o Tiba, de maneira especial, hoje está bem empenhado nessa questão familiar, né? E, Tiba, algumas pessoas podem estar acompanhando o PHN agora e se casaram assim, foram para o altar e não foi de coração, ou foram pressionados, ou foram porque tinha tido uma criança e precisava resolver, né, no casamento, essa criança que acabou nascendo. A igreja, ela olha para esse tipo de pessoa, Tiba, casou, mas parece que não casou. E a igreja, ela desfaz o casamento ou não? Na verdade, por ser algo espiritual, né, que acontece, o sacramento, a gente não consegue ver se pegou ou não pegou. Então, a igreja tem uma cautela. Ela pode ser que o sacramento não aconteceu, ou pode ser que aconteceu,
Para isso, existe um tribunal eclesiástico que vai analisar cada caso. Porém, se o casamento está indo bem, né, vai e tal, ficar procurando pelo em ovo, não tem porquê, né? Então, segue-se, se está tranquilamente. Se houve, por acaso, uma separação e tudo, enfim, e existe possibilidade de procurar uma verificação se houve ou se não houve o sacramento, procure-se o tribunal eclesiástico de cada diocese. A igreja não anula casamento. Então, esse termo que eles usam, a anulação do casamento, saiu a anulação, não existe, existe nulidade. A igreja vai bom dizer... explicar isso, né? Porque às vezes as pessoas estão achando aí, a igreja católica abriu a cabeça aí e agora estão cancelando os casamentos. Né? Não, o Papa, inclusive, disse que nem o Papa tem autoridade para desfazer um casamento que já aconteceu, porque esse sacramento não se desfaz, porque foi instituído pelo próprio Cristo. Então, existe a nulidade, que é o processo da igreja reconhecer que não houve o sacramento. Ela não anula, ela reconhece que não houve. Para isso, o processo é criterioso, demora um tempo, é um processo jurídico, canônico. Então, entre-se com um processo de nulidade, vai ouvir testemunhas, Um dos critérios é esse, não ter o consentimento, foi pressionado, enfim. Mas existem outros critérios que precisam ser delicadamente observados. Isso aí fica a dica, né, de você procurar um sacerdote, né, perto aí da sua paróquia, perto da sua casa, ou até mesmo o bispo, às vezes, né, lá a pessoa tem contato com o bispo, né, ou conhece alguém, procura o bispo aí da sua cidade e vai atrás. Talvez você consegue resolver algo, né, conversando um pouquinho. A igreja está sim de braços abertos. Mas voltando aqui para a Valéria, aconteceu isso, né, Valéria? O casamento estava meio desencontrado dos seus pais, então, né? Isso. E quando eu presenciava, Peter, essas relações sexuais, eu comecei com a masturbação. Por quê? De 3 anos até os meus 13, 14 anos, eu dei início ao processo da masturbação. Por quê? Porque eu via os dois, né, no caso, tendo as suas relações, com gemidos e tudo mais, e eu começava também a querer sentir o mesmo que que estava acontecendo ali. E eu entrei durante mais de 10 anos no processo de masturbação. De 3 a 4 vezes por dia, eu me dentro do meu próprio quarto, para que eu pudesse sentir aquelas mesmas sensações que eu ouvia nas madrugadas dentro da minha casa. E durante esse processo de masturbação, eu comecei com um processo também dentro de mim de umas dores terríveis, principalmente dor de cabeça e todas essas coisas, já envolvendo também a parte de enfermidades, por causa da própria masturbação. E o Catecismo da Igreja ele diz que a masturbação ela é uma ilusão. E eu me iludia todos esses anos, por quê? Como eu vivenciava o processo de rejeição, e eu encontrava na masturbação algo que eu não sentiria a mesma rejeição, onde eu me autossatisfazia. Então, nisso, era como se você tapasse um buraco daquela rejeição que eu sentia por culpa dos abusos emocionais que eu sofria. Como eu iniciei o processo de masturbação com 3 anos, fui até os 14 anos me masturbando, ou seja, nesse processo de 10 anos, todo o abuso emocional, porque o abusador, ele não reconhece muitas vezes que ele está abusando emocionalmente da pessoa. E nem o abusado reconhece que ele vive num ambiente onde ele está sendo abusado emocionalmente. Então, até eu descobrir tudo isso, foi um bom tempo. E a minha mãe, ela, no caso, por força desse abuso emocional que ela fazia, onde ela me culpava, onde várias vezes ela dizia, é culpa sua de eu estar passando por tudo isso, é culpa sua de nós termos dificuldades, que nós passamos um bom tempo, nós passávamos fome, a minha família nem sabe disso, mas não tínhamos nada no nosso armário, nós passamos um tempo onde nós só bebíamos água e comíamos pão, porque nós não tínhamos o que comer, tudo por força desse relacionamento mal resolvido entre meus pais, onde eles não conseguiam entrar em comum acordo diante das situações que viviam. E quando o meu pai começou a perceber que a minha mãe não tinha para com ele o mesmo sentimento, o meu pai entrou no alcoolismo.
Aí, nesse período que o meu pai entrou no alcoolismo, foi o período mais forte, onde eu conseguia determinar para mim que a minha mãe ela abusava de mim emocionalmente, quando ela dizia que eu era culpada pelo meu pai estar bebendo. Pelo meu pai ter ido para a mesa de um bar. E eu me lembro que, quando criança, eu começava, por força desse amor que eu tinha para com ele, da correspondência desse amor que ele tinha para comigo, eu ia para os bares encontrar com o meu pai e trazia o meu pai nos ombros. E eu me lembro que o meu pai vinha comigo, trançando as pernas mesmo pelas ruas. E as pessoas olhavam para mim e diziam, lá vai ela com o bêbado. Lá vai ela com o bêbado. E eu passei anos da minha vida andando com os meus pais assim, dessa forma, nos ombros, trazendo ele do bar, ouvindo que ele era um bêbado, mas onde dentro de mim eu sempre tinha aquela única resposta. Para você ele pode ser um bêbado, mas para mim ele é meu pai. E quando o meu pai começou a se entregar ao alcoolismo, aí a minha mãe, o distúrbio dentro dela ficou mais agravado. Por quê? Porque ela começou a descontar todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa que ela tinha dentro dela, toda aquela frustração, a desesperança que ela tinha. O catecismo diz que a desesperança, o desespero é a falta de esperança, né? E toda essa falta de esperança que ela trazia dentro dela, ela começou a descontar em mim nos abusos emocionais, mas agora de forma física. Então, hoje, a psicologia ela diz do abuso emocional de forma mais agressiva. Tem a forma passiva, onde o abusado, no caso nós não sabemos o que a pessoa sente ou faz a nosso respeito, ou seja, ela simplesmente é como se ela desse alfinetadas pequenas, com palavras, ou simplesmente com algumas ações. Mas a forma mais agressiva do abuso emocional é quando ele tem também como resposta a outra pessoa, o abusador, começa a agredir ela fisicamente. E era assim que acontecia comigo no meu relacionamento com a minha mãe. Principalmente quando o meu pai chegava alcoolizado dentro de casa, eu me lembro que nós morávamos num sobrado e tinha uma escada. E durante várias vezes, a minha mãe, ela me puxava pelos cabelos e ela chegou a me jogar dessas escadas. Onde eu descia rolando as escadas. E eu me recordo um dia que eu desci rolando essas escadas e eu olhei para cima e eu disse, minha mãe, não faça isso comigo porque isso dói. Aí ela desceu, pegou uma cinta e me deu uma surra mesmo, onde aqui levantou a carne na minha perna e o meu pai chorava demais. E ele dizia assim, mas por que você está fazendo isso com ela? E a minha perna sangrando, né, com a carne levantada. E eu dizia para ele, eu dizia assim, pai, vamos esquecer isso, porque a mamãe está doente. A mamãe não sabe o que ela está fazendo. Isso você tinha quantos anos de idade, Valéria? Nesse momento que a minha mãe começou a abusar de mim agressivamente, eu tinha em torno de 5, 6 anos. Foi uma das primeiras vezes que a minha mãe me jogou da escada várias vezes. Teve um dia que eu me recordo, e isso eu estou dizendo para você, mãe, que infelizmente, Peter, hoje muitos relacionamentos são construídos dessa forma. E eu estou aqui como testemunho vivo para dizer para você que as pessoas que infelizmente hoje vivem essa situação, que nós possamos usar do dom da vida, Peter, para que nós transformemos todo sofrimento em amor. Para que nós façamos da nossa cruz a cruz de Cristo, né? Que nós possamos realmente contornar, libertar a nossa vida pessoal vivendo o amor. Por quê? Quando ela fazia, eu me recordo que eu dizia para ela, mãe, não faça isso. E no dia seguinte eu falava, mãe, olha o que você fez comigo, olha como eu estou. E ela dizia, Valéria, eu não me lembro, não fui eu, foi seu pai. E eu dizia para ela assim, como você não se lembra? E engraçado que no mesmo dia que aconteceu isso, eu me recordo que eu fui para a escola e quando eu cheguei, eu bati na porta para entrar. E quando ela ouviu que era eu que tinha batido, ela foi abrir a porta, só que na hora que ela foi abrir, ela falou assim, espera aí. Eu estava com a mão na maçaneta. E ela tacou a porta no meu dedo e arrancou a unha de meu dedo. Aí eu me recordo que eu abri a porta com o dedo sangrando e eu disse assim, mãe, os meus dedos estão sangrando. E ela disse assim, eu já falei para você que tudo o que acontece comigo é por culpa sua.
E isso, quando nós jogamos a culpa daquilo que acontece nas nossas vidas, no outro, nós estamos abusando da pessoa emocionalmente. E isso é um abuso emocional, onde eu não consigo superar as minhas culpas e eu lanço essa culpa para outra pessoa, para que ela possa resolver aquilo que eu não consegui resolver. Ou seja, sua mãe era uma pessoa que precisava de ajuda, De inclusive ajuda. psíquica. Exatamente. E nesse período todo, como eu era ainda uma criança, como eu era uma adolescente, eu não havia conhecido Jesus ainda, então eu não sabia como ajudar a minha mãe. Só que, por graça de Deus... Mesmo sofrendo os maus sofrendo, tratos, você queria, na sua cabecinha de criança, você queria ajudar a sua mãe. Com certeza. E durante muitas vezes, Peter, eu sentava com ela e eu dizia, mãe, procura um médico. Foi quando, depois de um tempo, minha mãe começou a fazer um tratamento, até ela tomava um remédio aí controlado, e aí ela começou a sofrer muito mais. E hoje, a psicologia vai dizer que quando a pessoa, ela busca por um tratamento médico, e ela começa a tomar alguns remédios, no período inicial do seu tratamento, o remédio, ele tem a proporção inversa. Ao invés da pessoa se sentir bem no começo, ela começa a sentir aquele problema dela mais reforçado, de uma forma, ou seja, uma pessoa que ela quer se suicidar. Ela vai busca tratamento psiquiátrico, busca tratamento psicológico, começa a tomar remédios e coisa e tal. No começo que ela começa a usar os medicamentos, o desejo do suicídio dela é muito maior. Por quê? Porque começa a atingir o cérebro. E o cérebro começa... Aí toda entra a parte da ciência, onde o cérebro começa os neurônios começam a entrar em funcionamento e tudo mais. Mas esse tratamento para minha mãe não funcionou. Por quê? Porque era algo interior dentro dela. Esse tratamento, desculpa perguntar para você, Valéria, mas esse tratamento que a sua mãe procurou, que tipo, foi um tratamento médico? Sim. Tratamento médico. Foi um tratamento, aí no caso, seria um tratamento particular. Sim. Aí ela buscou os médicos, começou a tomar esse remédio controlado que eu te disse. Só que esse remédio para ela não fazia bem. E ela voltou ao médico, trocou os remédios, mas não adiantava. Porque já era algo também que, além da parte física, da parte emocional, também já estava... Também tinha um espiritual. Exatamente. Também. Então, quando ela começou a procurar os médicos e as coisas não começaram a resolver, ela começou a buscar também pelo lado espiritual, mas de uma forma errada. E foi aí que eu dei entrada também, além da masturbação, eu dei entrada no ocultismo. Então, nós, por força dessa busca dela e por força desse abuso emocional, onde eu era culpada e ela não, ela começou a me levar para o ocultismo. Então, nós buscamos o espiritismo e várias outras coisas para que essas situações elas fossem sanadas. E ainda não foram. É triste, né? O Tiba, claro, acompanha muito mais próximo, né? Não somente essa história, mas... Né, Tiba, como é triste a gente ver hoje no nosso Brasil essa dificuldade, né, até mesmo dentro da evangelização, para você entrar nos lugares, falar de Deus para as pessoas, e até mesmo a questão aí, né, aí abre o precedente da gente falar até mesmo da saúde pública hoje, né? Se é difícil a gente cuidar de uma epidemia dentro do nosso país, que dirá um tratamento desse ou algo do gênero. Para cuidar de uma família, é muito mais fácil, às vezes, já causar o aborto lá dentro, do que cuidar de uma família depois, né? É triste ver o país fazendo esse peso, né, Tiba? É terrível. A gente depara também, assim, Peter, com a desestrutura familiar, porque a sociedade ela é um reflexo do que é a família, né? Por isso que a igreja chama de a célula-mãe da sociedade. Não é por força de expressão. É a célula mesmo, a célula-mãe da sociedade, do corpo social, é a família. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. E se o relacionamento conjugal vai mal, a família vai mal. Ou seja, como está tudo ligado. Ela estava falando sobre o relacionamento dos pais que andavam muito mal. Isso trazia consequência para a família inteira.
eu ficava imaginando isso que ela ia relatando, meu coração ficava cortado. Eu fico imaginando uma criança de 6, 7 anos de idade, meu Deus do céu, uma criança que não pode se defender, que não pode argumentar, não tem noção do que está acontecendo com ela. Imagina você apanhar até a carne viva quando está ali, e não saber a quem recorrer, e não ter a quem recorrer. A ferida emocional que isso causa, assim, se não for a graça de Deus ali, é uma ferida que você carrega para o resto da sua vida. Até no inconsciente, né, Tiba? Tem coisas que não ficam é? guardadas Sim, lá no ficam. inconsciente depois. Marca, sim. Isso traz consequências. E ela vai entrar E sobre ela vai essas falar consequências. nisso. O que aconteceu na vida dela por causa disso. Então, a gente muitas vezes não tem noção. Quando a gente está em casa com os filhos, a gente às vezes perde a paciência. Isso pode marcar o seu filho para o resto da vida dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado e também denunciar os abusos que a gente percebe nos vizinhos. Se a gente está percebendo que a coisa está além do normal, a gente não está falando de tapinha na bunda, não. A gente está falando de surra, de agressão mesmo, que é crime no Brasil. A gente está falando de palmadinha. Então, a gente também denunciar esse tipo de coisa. Eu vi uma foto esses dias na internet, uma criança, meu Deus do céu, uns 4 anos, amarrada num poste e com as costas toda cortada mesmo, parece que apanhou de fio, e o sangue escorrendo nas costas, com o rostinho virado para a câmera, assim, chorando, com os olhos inchados de tanto chorar. E quem depois tirou que tem a foto, um filho, né, Tiba? Depois que tem um filho, parece que meu corta Deus, mais ainda, né? e Parece que vai quem lá. bateu que tirou a foto. Então, isso que acontece, a gente não pode achar que está tudo bem. A gente precisa sim denunciar, porque às vezes a única esperança que aquela criança vai ter é o vizinho, é o tio, é o avô, é a avó. A gente precisa sair da nossa passividade e tomar uma atitude mais ativa, porque essas crianças não têm a quem recorrer. Então, isso é importante. A Valéria está dando um recado com a própria vida, com o testemunho dela de que isso é importante. Desculpa, falei muito, mas eu acho Isso mesmo, não, mas isso mesmo, é pertinente, porque se a gente não falar, onde que nós vamos ouvir falar dessas coisas, né, Tiba? Então, se a gente fala, e eu gosto muito da sua participação nesse ponto, porque a gente vai ouvir onde essas coisas? Não tem jeito. Sim. Então, graças a Deus que ainda tem Canção Nova, outras emissoras sérias que se comprometem com essa questão de tentar ajudar as pessoas. É por isso que a Canção Nova trabalha. Então, se nós estamos falando, trabalhando aqui, é para isso, é para denunciar, né? E ter essa cristandade ativa, né? Essa proatividade. Então, Valéria começou a entrar no ocultismo, né? E aí outras práticas aí espirituais que estão muito distantes do ambiente cristão, né? Isso. Quando a minha mãe começou a procurar pelo ocultismo, ela ia com a... Qual era o intuito de minha mãe? Era o intuito de ir e o meu pai parar de beber, ponto. Era isso que ela não queria. Porque o meu pai, todo mundo sabe das consequências do álcool dentro de casa, a pessoa ela fica revoltada, a pessoa fica agressiva. E durante todo esse tempo, a minha mãe, a única coisa que ela dizia para mim era exatamente isso. Eu suporto tudo, menos o teu pai bebendo. Então, quando a minha mãe me disse isso uma vez, aquilo me feriu muito, porque eu pensei assim comigo. Se ela suporta tudo, mesmo o meu pai, só o meu pai não bebendo, o que mais está fazendo minha mãe sofrer? Por que isso está acontecendo com ela? Foi quando eu comecei também a ir junto com ela para o ocultismo, para que eu pudesse encontrar também uma resposta diante de tudo isso. Só que mesmo ainda dentro do ocultismo, as respostas não vieram. E eu me recordo, Peter, que na condição de filha, o meu pai me levava à missa todos os domingos, o meu pai. E depois de alguns anos, no ano de 1988, os meus pais vieram a se separar. Eu me recordo que eu estava dentro de casa e quando, de repente, eu entrei no quarto e minha mãe estava fazendo a mala de meu pai. E eu disse para ela, falei, mãe, mas por que você está fazendo isso? Nós estamos buscando por ajuda. Para mim, o ocultismo naquele momento, para mim e para ela, era uma ajuda. E eu dizia para ela, nós estamos buscando ajuda, o pai vai parar de beber. E ela dizia, Valéria, não, agora chega, para mim basta. Agora eu vou arrumar as malas e teu pai vai embora. E minha mãe fez as malas e mandou o meu pai embora. E eu me lembro que meu pai, quando ele saiu de casa, a cada passo que ele virava e dava tchau. E antes dele sair, ele dizia assim, filha, eu estou indo embora, mas o teu pai te ama. E quando meu pai foi embora de casa, nesse dia que minha mãe mandou o meu pai embora, foi quando, no mesmo dia,
Foi questão de horas que o meu pai saiu. Depois que ele já tinha ido, eu já estava chorando, desesperada dentro do quarto. Na parte da noite, quando eu saí de meu quarto, a minha mãe estava com outro homem dentro de casa. Então, você presenciou aí a traição, presenciei isso. Então, amados, eu estou dizendo isso daqui para vocês hoje. Não estou recriminando a minha mãe de forma alguma, porque hoje eu consigo identificar o papel do abusador e do abusado. E a psicologia diz que todo abusador abusa porque um dia ele foi abusado. Então, com toda certeza, a minha mãe também tinha as suas dificuldades, os seus sofrimentos, e foi esses sofrimentos dela que me fez lutar até o final para que eu pudesse dar um jeito na situação. E aí, mas claro que a Valéria não era uma pessoa que existia somente dentro de casa, Sim. né? Você era uma pessoa com convívio social, Sim. tinha seus amigos. Como é que era você nesse convívio do dia a dia com as outras pessoas? Até o momento da separação de meus pais, hoje eu sou filha única. Então, até esse momento da separação deles, eu era ainda uma pessoa muito enclausurada dentro da minha própria casa. Saía para a escola, da escola para casa. Os meus relacionamentos com os amigos dentro da escola não era um relacionamento fácil, porque eu já saía de uma casa com problemas de rejeição e eu me sentia rejeitada em qualquer lugar. Quando a pessoa ela passa pelo processo de rejeição, começa a criar um mecanismo dentro dela mesmo que ela se sente rejeitada em qualquer lugar. Então, um olhar diferente, uma palavra diferente, um toque diferente já é um motivo para que você também se sinta rejeitado. Então, durante todo esse processo escolar que eu tinha até a separação dos meus pais, foi um processo muito duro para mim com relação à rejeição e com relação até mesmo aos bullying que eu sofria pelo alcoolismo de meu pai. Mas depois que meu pai se separou, aí foi quando eu me entreguei à vida de promiscuidade. Aí foi quando eu deixei todo o ambiente da minha casa e realmente comecei a buscar fora aquilo que eu não tinha. Então, hoje, aqui, também agora, eu queria dizer que muitas coisas que acontecem, às vezes, nas nossas vidas, quando nós saímos de nossas casas, quando nós saímos de nossos lares, nós vamos em busca daquilo que nós não temos dentro. Então, a importância hoje da estrutura da família, a importância hoje de se falar da importância, Peter, no matrimônio, do consentimento dos esposos, de viver aquilo que o catecismo da Igreja Católica diz, que o matrimônio foi feito para o bem dos esposos, para a procriação e para a educação dos filhos. Então, não é só para o bem dos esposos, porque o matrimônio não é um relacionamento egoísta. Então, hoje estou casada com meu esposo Rafael, graças a Deus. Nós temos um desejo, sim, de termos filhos. Mas muitas pessoas dizem para nós, não tenha filho, não. Não, é muito difícil. Não, hoje vocês dois não estão trabalhando. Não isso, não aquilo. E eu, mesmo com todas essas dificuldades, com toda essa promiscuidade que eu vivi, essa entrega à prostituição, essa procura por homens, hoje eu não tenho vergonha de dizer, eu nem sei mais, Peter, com quantas pessoas eu fiquei. Não sei com quantas pessoas eu andei. Não sei quantos homens eu beijei, foram muitos, isso eu tenho certeza, mas hoje eu não sei mais dizer a quantidade de pessoas que foram, mas nem tudo isso é capaz de deteriorar aquilo que Deus planejou para as famílias. Então, o consentimento hoje do matrimônio, ele é importantíssimo, na certeza de que o matrimônio ele foi feito para o bem dos esposos, para a procriação e para a educação. Não só para o bem, porque senão é um relacionamento egoísta. Não só para a procriação, porque senão se torna algo utilitário. Mas também para a educação de um ser. A educação de um ser na presença de Deus. A educação de uma família em Deus. Eu tenho muito forte para mim, Peter. E isso, quando meu pai me levava nas missas, eu sempre tive uma devoção muito forte à Nossa Senhora. E depois eu vinha descobrir que o desejo que eu tinha, que a minha mãe fosse satisfeita como mulher, provinha dessa confiança que eu tinha na Virgem Santíssima. E isso eu tive desde criança. E eu me lembro que eu olhava para minha mãe e eu dizia para ela, mãe, um dia você vai ser feliz como Nossa Senhora. Um dia nós vamos ter uma família como a família de Nazaré.
E mesmo diante dessa promiscuidade que eu vivi após a separação dos meus pais, diante desse processo de masturbação, diante desse processo de rejeição, diante desse abuso emocional, onde muitas vezes a coisa mais difícil que tem para viver para nós, que vivemos hoje numa situação de abuso emocional, é o sentimento de culpa. Porque uma pessoa que ela é abusada emocionalmente, ela traz para dentro de si um sentimento de culpa terrível. E cheio de marcas, cheio de dores, cheio de conflitos. Sim. Você consegue identificar, Valéria, quando foi que você viveu alguma situação e que você percebeu, puxa vida, não estou feliz? Teve uma situação assim? Sim. Então espera. Espera que no próximo bloco nós vamos voltar aqui, porque essa história tem um desfecho que você nem imagina. E antes de ir para o intervalo, eu quero pedir a Deus por você agora. Talvez você viva uma situação muito difícil na sua casa. Talvez os seus pais não estão nada bem. Talvez você está sentado aí sozinho na sua casa, imaginando o quão infeliz você é vivendo do jeito que você está agora. Eu quero pedir nesse momento que o Espírito Santo venha sobre você. Eu não sei exatamente qual situação você está vivendo, mas eu conheço um Deus que pode todas as coisas. E é esse Deus que eu peço que entre na sua casa agora, neste momento, cuidando de você, do seu coração. Esse Senhor está segurando na sua mão agora, porque a sua família tem jeito. A sua família é um lugar de bênção. Você já chorou demais. Só que o Senhor, Ele pode renovar todas as coisas. E aproveita bem o dia de hoje. A gente não sabe o que pode vir no dia da manhã. Tá bom? Deus está abençoando você agora. Até o próximo bloco. Fica aí. O Senhor ainda tem muito a fazer em você. Tá bom? Essa música é para você agora. Nós vamos cantar para você. Canta junto. Parei de andar, pesou demais em mim. Você partiu e a dor não dá pra explicar. E agora os meus dias ficam mais vazios sem você aqui. Saudade vem, é tão difícil amar, falar, ouvir. Você me ouvia muito bem. Estou calmo, pois eu sei que aproveitei cada momento do seu lado. O seu jeito de ser, o seu jeito tão simples de ser, me marcou. Um pedaço de você está em mim. O adeus sempre vem, mas de tudo Deus tira o bem. E você, será que você tem aproveitado o tempo que te resta para amar? Saudade vem. Saudade vem, é tão difícil amar, falar, ouvir. Você me ouvia muito bem. Estou calmo, pois eu sei que aproveitei cada momento